Operação padrão de auditores atrasa a liberação de trigo em Santos, no norte. No norte, 800 caminhões ficam parados. Aí, eu vou ler aqui rapidinho o que está na primeira página do Estadão. É o seguinte: deflagrado em dezembro, o movimento da elite do funcionalismo público federal por ganhos salariais começa a provocar os primeiros efeitos práticos e pode prejudicar o abastecimento. No Porto de Santos, operação padrão de auditores da Receita atrasa a liberação de trigo vindo da Argentina. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, a Abitrigo, Rubens Barbosa, a demora em descarregar navios pode resultar em falta do cereal no mercado. No norte do país, 800 caminhões ficaram parados ontem, segundo o governador de Roraima, Antônio Denário. Além dos auditores da Receita, a mobilização por benefícios se estende pelas carreiras do Banco Central e auditores do trabalho. Uma paralisação de servidores está marcada para o próximo dia 18. Há indicativo de greve geral para fevereiro. Aí tem também esse destaque aqui: agrado de Bolsonaro a policiais federais iniciou a mobilização. O presidente anunciou em dezembro que faria a reestruturação salarial de carreiras ao custo de 1,7 bilhão. Então, primeiro, rapidamente, só comentar aqui esse negócio de elite do funcionalismo público, evidente, a gente sabe, que o serviço público brasileiro reproduz desigualdades, Agora, é sempre bom a gente lembrar, que as desigualdades fundamentais no nosso país não são as desigualdades entre salários, São as desigualdades entre o capital e os salários. Essa é a matriz da brutal desigualdade salarial que tem no nosso país. E aí a imprensa burguesa no Brasil, ela sempre manipula esses sentimentos, sempre procura a divisão da classe trabalhadora brasileira, tentando identificar os setores mais bem remunerados, especialmente do serviço público, como a elite, como se eles fossem a classe dominante brasileira, como se eles fossem, os seus altos salários fossem a causa da desigualdade social no país. Isso daí é puro discurso ideológico para dividir a classe trabalhadora. É evidente que há uma diferença absurda entre o salário mínimo no Brasil e o teto do serviço público, ou mais ainda, entre os altos salários do setor privado, que não tem teto. O setor privado paga para os seus executivos, vamos dizer assim, se você compara por esfera, o setor privado paga muito mais alto para a sua cúpula técnico-burocrática do que o setor estatal. Mas tudo bem. Mesmo a gente considerando absurdas essas diferenças salariais, e a gente que luta contra as desigualdades também luta para diminuir essas diferenças brutais entre os salários, isso está de longe de ser a causa da desigualdade brutal da sociedade brasileira. E, principalmente, a gente tem sempre que tentar desmascarar a tentativa, o capital sempre tenta transformar o seguinte: os direitos dos setores mais bem remunerados da classe trabalhadora brasileira são sempre taxados de privilégios. E sempre tenta-se colocar os setores mais pobres da classe trabalhadora brasileira contra a classe média, contra os setores mais bem remunerados. Essa armadilha que a gente precisa sempre tentar ajudar a argumentar. Olha só, por exemplo, quando a gente aprovou a ampliação da licença paternidade para os servidores do município aqui do Rio de Janeiro. Evidente que a gente queria ampliar para todos os trabalhadores do Brasil, mas tem as esferas de poder, o que cada uma delas pode fazer ou não. Aí muita gente critica privilégio, entendeu, para o servidor municipal. Não, gente, pelo amor de Deus, isso é um direito que aquele servidor ali conseguiu conquistar, e a tua luta não tem que ser para denunciar, para criticar, não, tem que ser para ampliar esse direito para o resto da classe trabalhadora. Então, logo no iniciozinho aqui, por isso que eu quis ler
que está escrito aqui no Estadão, né? Esse negócio de logo no início, né? Que sempre, vou sempre tentar lembrar disso aqui também, né? A imprensa brasileira sabe, né? O que significa a manchete, percentual de pessoas que só lê a manchete, aí quem é que vai ler o texto, né? Aí quando coloca no primeiro parágrafo, né? Porque é o seu, é o que eles querem passar, né? Ali. Então tá aqui, ó, primeiro parágrafo, né? Do texto do Estadão. Deflagrado em dezembro, o movimento da elite do funcionalismo público federal. Então, acho que, né, faz parte aí da nossa atribuição militante combater, né, sempre essas tentativas de divisão da classe trabalhadora brasileira. Né? O problema, né? Primeiro, eu nem sei se tem muita classe média no Brasil, né? Essa é outra discussão. Já fiz algumas vezes aqui, vamos fazer outro dia, para poder seguir em frente aqui